Vamos em frente, mais um destaque desta quinta para você aqui em Os Pingos nos Is. Na semana passada, o pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva disse que o MTST seria protagonista de seu eventual governo. A equipe de Os Pingos nos Is fez um levantamento de todas as promessas de pré-campanha que o petista e seu partido fizeram que beneficiam sindicatos e seus aliados. Em janeiro deste ano, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e Lula disseram que vão revogar a PEC do teto de gastos. Logo após a fala de Gleisi, no dia 4, Lula defendeu a revogação da reforma trabalhista. Poucos dias depois, ele discutiu a volta do imposto sindical obrigatório e foi condenado pelo ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff. No início de fevereiro, o pré-candidato, em um ato chamado de populista, disse que não manterá a política de preços dos combustíveis da Petrobras, adotada por sua companheira Dilma Rousseff em 2016. Poucos dias depois, em entrevista, o petista voltou a fazer ameaças e falou novamente sobre seu desejo de regular a mídia e as redes sociais. Na metade do mês, Lula afirmou que vai rever a privatização da Eletrobras e torná-la estatal. Ainda em fevereiro, o plano do PT de desoneração geral foi revelado. Caminhando para o fim do mês, os petistas afirmaram que vão acabar com as escolas cívico-militares. E nesse mês de março, a mais recente fala do petista foi sobre o MTST ser protagonista do seu governo e sujeitos da história. Augusto. Tudo somado, a candidatura do Lula não é bem uma candidatura, é uma ameaça, né? É uma ameaça. O Lula, hoje, por tudo isso que ele disse e por tudo que ele pensa e não revela, é o líder perfeito da vanguarda do atraso representada pelo PT. Fiuza. Ô, Vitor, deixa eu aproveitar só para fazer uma pergunta. O Tribunal Superior Eleitoral curtiu um post de uma jornalista em favor de um movimento contra o Bolsonaro, foi isso? Isso. É isso aí. Ah, mas então não é possível, então não pode continuar o processo. O Tribunal da Eleição, o tribunal que guarnece o processo, a segurança do processo eleitoral, o equilíbrio do processo eleitoral, se manifestou a favor de um candidato ou contra um candidato, acabou. Acabou a autoridade desse tribunal. E quem é que vai se levantar contra isso? Isso ou alguém da equipe do Tribunal Superior Eleitoral fez isso de forma espontânea e inadvertida e precisa ser punido, e uma investigação precisa demonstrar se há uma cadeia de comando, se há uma ordem expressa para essa pessoa fazer isso, ou ela fez da cabeça dela, ou então o tribunal está sob suspeita. Isso é flagrante demais, isso é ostensivo demais. Onde é que está a Procuradoria? Onde é que está o próprio governo federal que é participante da eleição? Todos vão transigir com isso, quer dizer, o Tribunal Eleitoral assumindo um partido na eleição, não dá, gente, desculpa. Isso aí, se não tiver um crivo em relação a isso, acabou, virou bagunça, a sociedade vai ser convidada a achar que vale tudo. Zé. O Lula quer se vingar mesmo da sociedade, porque, primeiro, essa insistência dele em falar de controle dos meios de comunicação. E quando ele fala de regulamentação e controle dos veículos de comunicação, senhores, ele fala geral. Não é só de TV, rádio, não. Ele entra na internet. Já houve essa tentativa no passado e o Congresso deu as costas. Não queria aquela história de criar o Conselho de Jornalistas. Olha, o Conselho de Jornalistas é o ouvinte, o leitor do jornal. É assim que se faz o controle das comunicações. Vários jornais por aí que andam esbravejando estão perdendo leitores. É esse o grande controle. Não é um governante de plantão ou uma ameaça de plantão que vai fazer o controle das comunicações. E hoje está muito mais complexo controlar as comunicações. A gente vê o esforço da Rússia em tentar controlar as comunicações e não consegue. A internet entra. Então, esta é a insistência de Lula. Primeiro, controle dos meios de comunicação. E, por outro lado, também vem outras ameaças aí, como tirar a reforma trabalhista. Tirar a reforma trabalhista, acabar com as mudanças, que nem foram assim, reforma trabalhista, foram pequenas mudanças. É porque isso é um tabu. Sempre foi um tabu atualizar a legislação trabalhista. E isso que ele quer, na verdade, é aquele compromisso com a República dos Sindicalistas. A República Sindical quer voltar àquele padrão antigo de imposto obrigatório para criar aqueles sindicatos de nada.
federação de sei lá o quê. Isso acabou. Aquela história de você doar um dia do seu trabalho por ano para sustentar esses pelegos que ninguém sabe nem de onde vem. Algumas categorias não têm a menor ideia para onde estão contribuindo. Então, os exemplos são federações fechadas aqui que não fez nenhuma falta. Eu acredito em sindicato. O sindicato tem que se explicar e tem que chamar os trabalhadores para participarem e pagarem o sindicato. É assim que se faz o fortalecimento de uma categoria e não esse bando de pelegos que tem por aí pegando carona em legislação e um não à reforma trabalhista que acabou com esse imposto sindical obrigatório. O sindicato que se preze tem filiados e esses filiados são porque decidem mesmo se filiar à sua categoria e não porque são obrigados. Ana. A vice-presidente americana, Kamala Harris, ela disse semana passada, olha, tá aí, né, o resultado do que vocês pediram. Vocês votaram e vocês agora têm o que vocês pediram. Eu acho que o exemplo maior para nós brasileiros está aí, né, nessa situação que os americanos estão vivendo com um governo inepto, né, ineficaz, fraco, não tem a mão de liderança. E tudo isso que estamos vivendo, agora eles tentam, a Casa Branca e os democratas tentam jogar a conta do desastre dos últimos 14 meses em cima de Vladimir Putin, mas o americano sabe que desde que Joe Biden entrou na Casa Branca, o país perdeu o comandante, não tem mais. E muitos democratas estão chocados, nossa, mas eu não esperava. Mas tudo foi dito na campanha, como o Lula está fazendo, Vitor. Tudo foi dito. Eu vou cancelar a exploração de petróleo, eu vou abrir as fronteiras, eu vou aumentar o salário mínimo na canetada, eu vou federalizar as eleições, tirar a independência dos estados, eu vou colocar outro juiz ativista lá na Suprema Corte, agora vai colocar mais uma juíza ativista lá, a juíza Jackson na Suprema Corte. Estava tudo lá, Vitor, estava tudo lá, mas o ódio a Donald Trump, o ódio aos tweets malcriados, a retórica inflamada de Donald Trump, a falta de educação, porque ele não tem ali um respeito à liturgia do cargo. Quais são as políticas de Donald Trump? Não interessa, ele é tóxico, ele é isso, ele é nazista, é genocida. Pois é, tá aí. Fizeram tanto o que fizeram, a imprensa, a oposição, né, a grande parte da imprensa, muitos conservadores, né, não consigo nem olhar para Donald Trump com essa retórica inflamada dele, fizeram de tudo para tirar Donald Trump do governo, um presidente que aí o mundo estava em paz durante 4 anos, também não apenas as políticas domésticas, mas as políticas internacionais estavam bem direcionadas, para colocar isso aí. Muitos agora estão chocados, mas tudo o que está acontecendo, ele disse em alto e bom tom na campanha, assim como Lula vem fazendo, que ele quer vingança, ele vai colocar mais 2 juízes, 2 ministros ativistas no Supremo Tribunal Federal em 2023, ele vai revogar o teto dos gastos, ele vai liberar quanto aí ele vai liberar de recursos financeiros para o MST, disse, né, em entrevista, que o MST vai ajudar a governar o Brasil, um grupo terrorista que invade fazendas, mata animais assim sem menor dó ou piedade, vai ajudar a governar o Brasil. Ou seja, o aviso está tudo escrito aí agora, a gente tomar cuidado, porque depois não vai ter como chorar, não. Com mais 2 ministros ativistas no Supremo Tribunal Federal e um partido corrupto comandando o Brasil corre sério risco, Vitor, de entrar aí num caminho de escuridão que dificilmente a gente vai sair dele.